Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento de um filósofo gigante, Henrique Dussel, e na sua análise sobre a cultura latino-americana. Se preparem porque essa é uma jornada que com certeza vai mexer com a forma como a gente pensa a nossa própria identidade. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar aquela sensação de que somos uma cultura meio de segunda. Depois, vamos entender uma diferença crucial que Dussel faz entre civilização e cultura. Em seguida, a gente analisa a história da dominação, vê o que é o tal despertar da consciência e, para fechar, explora como a cultura popular pode ser a chave para a libertação. Vamos lá? Bom, vamos começar direto no ponto nevrálgico que o Dussel aponta. De onde vem essa sensação, que atravessa a história da América Latina, de que a nossa identidade cultural parece que não é 100% nossa? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É aquele sentimento de que as nossas expressões, as instituições, o nosso jeito de ver o mundo, de alguma forma, foi importado. Parece que a gente está sempre correndo atrás, tentando alcançar um modelo que não foi criado aqui. E olha, essa citação do escritor Alfonso Reis é perfeita para ilustrar isso. A imagem de um alimento mal cozido, ela captura exatamente essa ideia de um desenvolvimento que foi apressado, de uma identidade que nunca teve o tempo necessário para amadurecer nos seus próprios termos. Mas então, como é que a gente sai dessa cilada? Exatamente aqui que o pensamento do Dussel se mostra uma ferramenta poderosíssima. Para a gente entender a raiz do problema, ele nos convida a fazer uma distinção que é fundamental entre dois conceitos que a gente vive confundindo: civilização e cultura. Primeiro, vamos falar de civilização. Pensem nela como se fosse a grande caixa de ferramentas da humanidade. São os instrumentos, as técnicas, a ciência. Isso é universal, é impessoal e pode ser aprendido por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Um carro, um computador, a técnica para construir uma ponte, tudo isso faz parte da civilização. Agora, a cultura? A cultura é outra história. Ela é o coração de um povo. É o seu sistema único de valores, o seu jeito particular de viver, as atitudes diante da vida, da morte, da festa, da dor. Dussel vai chamar isso de núcleo ético mítico. Isso, veja bem, não dá para simplesmente ensinar no manual. Isso precisa ser vivido. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. A civilização é universal e pode ser transmitida. A cultura é particular e só pode ser vivenciada. A civilização são as ferramentas. A cultura é o porquê e o como a gente usa essas ferramentas. Guardem bem essa distinção, sério, porque ela é a chave para entender todo o resto. Ok, com essa chave em mãos, agora a gente pode olhar para a história e entender como a dominação se estabeleceu na América Latina. E não só no plano econômico, mas de um jeito talvez até mais profundo, no plano cultural. Esse relato é de arrepiar. Ele mostra de forma brutal a imposição de um novo valor central. O ouro se torna um novo deus, um valor que pertence à civilização europeia e que passa a organizar a vida e a morte, atropelando completamente os valores da cultura indígena. A dominação começa aí, quando um sistema de valores estrangeiro se impõe sobre o ethos, sobre a alma de um povo. E aí que tá, essa dominação não é uma coisa simples, ela funciona em camadas. Primeiro, a cultura do centro imperial se coloca como a única cultura que vale, a cultura universal. Depois, as elites locais, as oligarquias, começam a imitar essa cultura para se manter no poder. E no fim das contas, a cultura autêntica do povo acaba sendo oprimida duas vezes, de fora, pelo império, e de dentro, pelas suas próprias elites. Mas a cultura popular não fica parada, ela não é passiva, ela resiste. E esses exemplos são brilhantes. A resistência não foi dizer não para tudo, mas sim se apropriar e dar um novo significado. O deus Quetzalcóatl vira São Tomé. O lugar de culto da deusa Tonantzin se transforma no Santuário da Virgem de Guadalupe. O povo pega os símbolos do dominador e os reinventa, criando algo totalmente novo, uma cultura de resistência. E é justamente a partir dessa cultura de resistência que as coisas começam a mudar. Dussel identifica um momento que é decisivo nesse processo todo, um momento que ele chama de o despertar ou a tomada de consciência. A tomada de consciência é exatamente esse ponto de virada. É quando um povo para de se ver através dos olhos de quem o domina e pela primeira vez consegue reconhecer o valor profundo da sua própria cultura, do seu próprio jeito de ser no mundo. Isso, claro, redefine completamente o que significa ser uma pessoa culta. Para Dussel, culto não é quem decora os clássicos europeus. A pessoa culta é aquela que entende as estruturas, os símbolos, os valores do seu próprio povo.
É uma mudança de foco radical, né? Sair da imitação e ir para a autoconsciência. Com essa autoconsciência, o caminho se abre para o último passo, um projeto ativo de libertação cultural. E a base, a força para esse projeto, vem de onde? Vem da cultura popular. Então, em vez de ser vista como um sinal de atraso ou ignorância, a cultura popular é o motor da libertação. É nela que está guardada a memória histórica de um povo, é dela que brota a criatividade mais genuína, ela é o grande foco de resistência e, mais importante, é a única base sólida para a gente construir um futuro diferente, um projeto histórico que seja nosso. E aqui tem um ponto final que é importantíssimo. Libertação cultural não quer dizer se isolar do mundo, rejeitar a tecnologia, a ciência, nada disso. É o exato oposto. Significa construir uma cultura tão forte, tão autêntica a partir das próprias raízes, que ela possa finalmente dialogar com a civilização mundial de igual para igual, sem medo de ser engolida. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. Em um mundo onde a civilização se torna cada vez mais global, mais padronizada, qual é o futuro das culturas populares, dessas culturas tão particulares? Como elas podem não só sobreviver, mas florescer como fonte de identidade e libertação? O pensamento de Dussel nos dá as ferramentas, mas a resposta está sendo construída agora.